Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando sobre estresse no trânsito e a psicóloga Flávia Bueno está nos ajudando a solucionar todos os problemas que nos levam a esse tipo de sentimento que às vezes é muito agressivo, né? Sim, bastante. A gente estava conversando aqui sobre a grande polêmica, né? Que Sim. os homens sempre dizem que as mulheres não sabem dirigir e as mulheres sempre dizem que os homens são o problema do trânsito. E no final das contas, a gente não se entende. Um briga com o outro mesmo e muitas vezes é uma briga até agressiva. Sim, bastante. Ó. Podemos comparar que a mulher é estressada no trânsito, mas o homem é mais violento. Ele é estressado e violento. Tá? E no trânsito, a mulher é mais atenciosa, muito mais atenciosa que o homem. Se nós formos compararmos carros que têm acidente, muitas vezes é homem. Mulheres têm poucas. Tá? Mas homens é o estressado, homem na moto também, a maioria dos motoqueiros que caem, que sofrem acidentes, a maioria são homens, são poucas mulheres, porque as mulheres são muito atenciosas, que ela dirige para si e para as outras pessoas que estão ao redor dela. Então, de certa forma, como nós somos, digamos que mais delicadas, ou será que delicadas não é a palavra certa, ideal? A gente acaba se preocupando mais com o outro quando nós estamos em uma situação. Sim. E o homem seria um pouco do contrário disso. Sim, porque o homem é mais aventureiro, Isa, tá? É o momento dele. Podemos comparar com a mulher e o homem quando for comprar o carro. A mulher vai pelo conforto, o homem vai pelo motor, né? Pela que ele quer ver, adrenalina. É diferente um do outro, tá? Mas não são todos, tá? Mas alguns, quando vão comprar carro, eles querem ir por causa da velocidade. Nós, mulheres, não. Compramos carro pelo conforto, né? Uma qualidade nossa dentro do trânsito, decorrer do dia a dia. Agora, o estresse, ele acontece só com as pessoas que dirigem o carro? Ou pode acontecer também com as pessoas que dirigem outros tipos de veículo? Por exemplo, a moto ou até a bicicleta também. A gente sabe que aqui no nosso estado, digamos que na nossa cidade principalmente, né, porque a gente pode falar daquilo que está mais pertinho da gente, sim, nós não temos ciclovias exatamente, digamos que de forma correta, ou então ciclovias adequadas para que uma pessoa faça a troca do carro pela bicicleta, por exemplo. Então se torna um pouco mais perigoso. Essas pessoas também podem sofrer algum tipo de estresse? Sim, muito. Por qual sentido? Os ciclistas não são respeitados ainda. A gente não tem uma ciclovia para eles. Eles são, todo dia é um desafio eles saírem da casa dele com uma bicicleta, tá? Que eles não sabem o que vai ocorrer. Tem muitos motoristas mal educados que não respeitam as pessoas com bicicleta, porque, querendo ou não, é um veículo a bicicleta. E a gente vê esse decorrer dos dias, a gente percebe que não tem uma pista para eles. Tá? Aqui nos outros estados podemos perceber que as pessoas guardaram o carro e pegaram a bicicleta como um transporte para eles para a casa deles. Usaram o útil e agradável, não é isso? Peguei, eu vou usar para usar na minha prática, também como na parte de exercício físico. Tá? Inclusive, você falou uma palavra que eu acredito que seja a palavra-chave do nosso assunto de hoje, que é respeito. Isso. Se a gente tivesse o respeito, talvez o trânsito com certeza seria um pouco mais confortável, né? Muito isso. Se usar a palavra empatia, eu vou me pôr no lugar do próximo. Será que se eu xingar, fazer gestos para pessoas, será que eu queria para mim também? É sempre usar a palavra empatia, me pôr no lugar da pessoa. Muitas pessoas não percebem isso. Eu saio do dia, já saio estressado e acho que mando um palavrão, fazer um gesto para as pessoas vai melhorar. Não melhora, nem fica mais estressado ainda. E por que será também que a gente sempre tem essa necessidade de resposta, né? Sim. Você não consegue, por exemplo, gente, vamos falar a verdade aqui, né? Normalmente, existem aquelas pessoas mais ousadas que quando querem discutir, saem do carro, enfim, descem do carro e aí discutem. Sim. Mesmo. Mas tem aquelas que já são mais contidas, que têm até um pouco de medo de ser mais ousado nesse sentido. E aí, ao invés de sair do carro, xinga a outra pessoa dentro do carro mesmo. Mas a gente sempre costuma dizer, né? Se todo mundo pudesse ouvir aquilo que a gente fala dentro do carro, talvez as amizades seriam um pouco desfeitas. Isso. Então, quer dizer, por que a gente tem essa necessidade de resposta? Por que não pode deixar o outro falando sozinho e sem dar atenção, sem permitir que isso nos aflija, né? Muitas vezes é pelo
é o id dele, aquele prazer dele. Eu estou no meu id, dá o prazer de xingar, eu sair, como muitos já escutei, com uma alma aliviada que eu fiz naquele momento. Mas é errado isso. Tem muitos homens que a gente pode abrir o carro, sempre tem uma barra de ferro ou uma barra de um pau, porque isso já é da parte dele, tá? Ah, se a pessoa me fechar, eu já sei o que eu vou fazer. Se bater meu carro, é aquela... estímulo e resposta. Se a pessoa fazer, eu vou responder também. Mas isso não é... É melhor usar a parte do ego, a minha realidade. É melhor eu parar, pensar, será que se eu bater, se eu xingar, eu queria isso para mim? Se colocar na parte do trânsito, ter a calma no trânsito, ter a paz no trânsito, que nós voltamos a ter paz. Aí o que precisa para ter essa paz, Isa? Se você tem sono no carro, coloca uma música e relaxe. Vive aquele seu momento. Coloque e vai, o trânsito passa muito rápido, estresse também. Tá? Ou se você está tão estressado, se você tem um amigo que tem o mesmo percurso seu, pegue carona com ele, troque às vezes, vai com ele uma vez, você vai com ele, que acaba esse estresse. É uma dica. É melhor que a economia também. Vou pegar carona, de exemplo, que se a Isa mora no percurso, eu passo para a minha residência, eu vou com ela, que eu vou relaxar um pouco. Amanhã eu troco tá, com ela. Tá? Sair um pouco dessa rotina, porque fica muito tensa a pessoa saber que é todo dia o mesmo percurso. Tá? Nem sair de 5 minutos, nem depois de 5 minutos, você sabe que tem trânsito, então você tem que encarar. Então eu vou trocar esses favores com o meu amigo para não ter estresse. Até porque essa questão da rotina é muito real, né? Quem nunca parou para pensar no domingo à noite, quando você já está se preparando para dormir e tudo mais, ou então quando começa aquele programa da tarde, que é o programa assim que a gente já sabe, meu Deus, começou esse programa, significa que já é domingo, tardinha para noite, eu vou dormir daqui a pouco e amanhã eu tenho que acordar. E a primeira coisa que a gente faz normalmente quando acorda é ir pro trânsito. Sim. Não quer dizer, não tem tempo de você de repente relaxar, não tem tempo de você acordar direito. Às vezes a gente já aproveita para dormir todos os minutos possíveis e impossíveis até que a gente precise ir para o trabalho. E aí quando você acorda, a primeira coisa que você faz é encarar o trânsito. Sim, o que ocorre muitas vezes no teu consciente do teu final de semana, você fica tão preocupado, fica pensando, quando você vai dormir, o trânsito ou tão fator que te prejudica no decorrer da semana vai para o teu pré-consciente, para o teu sonho. Você sonha e já acorda fadigado e estressado, tá? E já pega o carro já estressado e decorrer dos dias fica estressado. E no final, para voltar para casa, é a mesma rotina, que ele sabe que é no mesmo horário e gera aquele estresse, aquela fadiga da pessoa. Nós temos uma participação do Moisés Silva, ele diz: bom dia a todos. Quanto tempo fica fechado o sinal? Porque nós vemos que para o condutor é uma eternidade. E fica uma poluição sonora horrível de buzinas, desnecessário. Isso realmente acontece, né? O trânsito fecha e parece que pra gente 3 minutos são 8 minutos, ou então são 10 minutos. E aí o nosso diretor de TV tá até falando aqui que é verdade, que o sinal acabou de abrir e aí já tem gente buzinando atrás de você. Quer dizer, você é obrigado a ficar desesperadamente assim, conectado mesmo com o sinal, pra quando dá aquele... Ou, de repente, assim, já vai entrar pro verde, nem entrou ainda. Quando a gente percebe, a gente tem que sentir, né, doutora? Sim. Tem que sentir que vai ficar verde. Quando você sente, você já começa a acelerar, que é pra estar preparado e a pessoa de trás não reclamar. Então, realmente, é uma intensidade muito grande que a gente passa no dia a dia. Bastante. Nós podemos ver que tem sinal aqui em Manaus que varia o tempo, tá? Tem sinal que parece que é 5 minutos. E não abre, fica assim, tensa, né? E quando chega a nossa vez, fala assim, poxa, já fechou? Né? Que tem esse... E tem outros não, que é bem rápido. Eu acho que varia de sinal para sinal, né? E percurso, retorno. Tem retorno que as pessoas não dão preferência. Às vezes as pessoas demoram muito e geram estresse. Aí as pessoas têm que jogar o carro para frente, parar outro carro, gera um estresse, gera xingamento, gera gesto das pessoas por causa que outro não respeita. Se tu tá vendo que está no retorno, dá preferência para as pessoas. A pessoa não parece que não entende qual o significado da placa. Tá? Isso ocorre o estresse todos os dias. E é interessante porque a gente passa até de respeito para direito, né? Porque a partir do momento que a preferência é sua, é um direito seu. Você está no direito de
de ir primeiro, de passar primeiro do que aquele outro carro. Então, a gente desrespeita não só os nossos próprios valores, que seria o respeito, Sim. mas também o direito, que já é uma coisa legal, enfim, que vai além daquilo que você acha ou daquilo que você sente e pratica. Sim, podemos perceber nesse sentido as crianças, porque as crianças estão sendo educadas nas escolas. E quando estão com os pais, eles ensinam os pais ter que usar o cinto, pai, calma. Entendeu? As crianças de hoje estão super educadas na parte de trânsito, se comparando às crianças do passado. Nós podemos perceber, as crianças estão, no decorrer do dia, as crianças já sabem o percurso, já sabem o que significa o sinal. E se os pais espelhar na criança, não gera estresse. Doutora, o Arlen da Alvorada quer saber se as consequências do estresse de um dia permanecem por quanto tempo agindo no nosso organismo. Ele quer saber quanto tempo que as consequências do estresse de um dia só pode permanecer agindo no nosso organismo. Muitas vezes fica só no dia mesmo, por qual sentido? Foi uma aprendizagem para ele. No dia seguinte, o fator do trauma que ocorreu com ele gera uma aprendizagem para ele no decorrer da semana. Porque ele sabe que o erro que ele cometeu, o fator que aconteceu, no dia seguinte ele não faz. Isso se a pessoa tiver essa consciência de que realmente pode ser um aprendizado e que ela não precisa repetir, né? Sim. E tem gente que persiste no mesmo erro várias e várias vezes. Sim, muitas vezes pode por birra. Na psicologia informa que a mesma Flávia, a mesma Izzy de ontem é outra pessoa hoje. Porque o erro, ou uma aprendizagem, amadureceu ela, mudou a visão dela. Então, muitas pessoas, ela sabe que está errada, ela faz por birra. Ela acha assim, eu vou fazer de novo porque eu acho que vai dar certo, mas não dá certo. Tá? Eu vou entrar na contramão. Tá? E tá vendo que está errado. Mas isso era um estresse, porque as pessoas que vão entrar na rua, que estão vendo contramão, tem que dar a ré para dar espaço para ele passar. Isso ocorre estresse, as pessoas não estão vendo, vou usar a palavra empatia. Será que eu estivesse entrando, eu queria dar ré para a pessoa? Tá? Me pôr sempre no lugar da pessoa, ver se eu quero isso mesmo. O Arlen ainda quer saber se o estresse é acumulativo. Sim, é acumulativo. As pessoas acumulam. Se você ficou estressada hoje, amanhã você está em paz. E quando você, quarta-feira, ficar estressado, ele vai duplicar o teu estresse. Você vai ficar mais estressado e você vai ver o que ocorrer na segunda e vai já acumular na quarta-feira. Saio de casa para o trabalho e levo quase 15 minutos. Parte desse trajeto é gasto parado em sinal vermelho. É difícil lidar com isso porque o sinal parado mais atrapalha do que ajuda. Natan Negreiros, de Rio Branco. Isso é verdade. E muitas vezes os guardas de trânsito também, às vezes, atrasa o trânsito, eles não dão espaço, parece que estão para educar, para melhorar o trânsito, parece que eles sufocam mais o trânsito de Manaus. E aí um telespectador manda também a opinião dele, diz, se o sinal fechou, é porque precisa dar vez para outras pessoas e vice-versa. Então, ele já está um pouco mais à vontade com o sinal. Ele entende que é questão mesmo de organização do trânsito, né? É respeitar um ou outro. Vai chegar a minha vez também. O trânsito é igual uma fila de banco, cada um tem sua vez, tem que ter só paciência. O Arlen da Alvorada diz o seguinte, a apresentadora aparenta estar sempre zen, não estressa, nunca se estressa. A gente tenta, né, Arlen? Vamos tentando, porque quanto mais a gente se estressar, mais ainda a gente está dando brecha para o estresse permanecer aí no nosso dia a dia. E ele ainda diz assim, no momento em que sou acometido pelo estresse, seria ideal fazer algo instantes depois para extravasar esse estresse para não acumular? Faço natação todos os dias para desacelerar. Estou no caminho certo? Tá, sim. E escutar uma boa música também relaxa ele também. Natação, qualquer exercício físico melhora a pessoa na parte do estresse. Quais as consequências psíquicas para quem explode no trânsito constantemente? Ainda é o Arlen. Tá. Gera fobias, traumas, tá? E isso ocorre com ele. Muitas vezes podemos perceber mulheres que têm carteira de motorista, mas não têm medo. Por qual sentido? Porque foi instigada, ou a gente usa o vocabulário, deixou o carro morrer, né? Morreu o carro, aí gera aquela buzina, aquele trauma, e ela não pega mais o carro, porque ela tem medo de ocorrer esses fatores. Muitas vezes gera trauma e fobia.
Tá? Fora os acidentes também, né? Às vezes a gente acaba se envolvendo em algum acidente, enfim, óbvio que não é por querer, né, gente? Porque ninguém bate em ninguém e nem passa por esse tipo de situação no trânsito simplesmente porque quer. Ninguém acorda, não. Hoje eu estou decidido a bater meu carro no trânsito, pelo amor de Deus. Tem um Mas psicólogo, acontece. tem um psicólogo que ele fala assim, para se tornar um bom motorista, a teoria dele, né? Para se tornar um bom motorista, a pessoa tem que passar por esse trauma de bater o carro, ter um carro amassado, tá? Quem de nós não passamos por esse trauma, né, de bater o carro, ter vergonha de andar com o carro. Mas é a teoria do psicólogo, a gente não podemos concordar com o pensamento dele. E é engraçado que é realmente esse trauma. Acho que a palavra trauma é ideal, porque normalmente quando você começa a dirigir, aí você vai devagarzinho, vai com medo, tem um pouco de medo de ser espremido no trânsito. Aqui em Manaus, inclusive, o nosso trânsito parece que falta espaço, né? Parece que é muito carro para um trânsito, para um espaço muito limitado, muito pequeno, então você fica com medo de acabar batendo em um ou bater em outro. E aí, quando você bate pela primeira vez, ou então quando se envolve em algum tipo de acidente pela primeira vez, realmente parece que acabou o dia. Acabou o Parece dia. que a gente nunca mais vai voltar a dirigir tranquilamente como antes. Então, essa é a questão mesmo que ele diz, de passar por esse momento e conseguir lidar com isso, né? Outro fator que emana assim, que as pessoas têm trauma de andar, é sentindo distrito. Os containers. As pessoas morrem de medo quando vê um container, tá? Ficar do lado do container, ninguém gosta de ficar, porque tem muito medo. Aí as pessoas já têm um trauma, porque muitos acham que vai virar ou vai machucar. Mas quem trabalha no sentido da indústria dá muito medo mesmo, por causa dos caminhões muito grandes que tem. Então, nós vamos agora saber das dicas que a nossa psicóloga vai deixar pra gente encerrar, antes da gente encerrar a entrevista. A gente não pode encerrar sem deixar uma dica pro pessoal estressado de casa, né? Sim. Por exemplo, sair de casa, ou então hoje é segunda-feira, não consegui uma carona, e aí eu preciso mesmo encarar o trânsito, mas eu não quero me estressar. O que eu devo fazer? Primeiro você coloca numa rádio que você gosta de escutar. Não é aquela rádio de polícia, que traz vários fatores de desgraça no decorrer do final de semana. É uma rádio que traz música que você gosta de escutar, música romântica, qualquer tipo de música que você acha que você gosta. Outra também, você pegar uma carona. Se você perdeu a carona do seu amigo, procure outra carona, ou do seu pai, ou do seu cunhado, ou sua irmã, para você fazer o seu percurso. Ou se você mora próximo do seu trabalho, fazer uma caminhada. Tá? A caminhada é excelente, que você vai fazer uma terapia, você vai se conhecendo, tá? Ou relaxar, tá? Se você se conhece, tentar te controlar para você não ficar estressado, tá? Essas são as dicas em decorrer do trânsito. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, tá? Eu agradeço muito. E nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, vamos continuar com o estilo de vida e eu continuo recebendo as suas participações. 92 é o código aqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção, estou esperando pela sua mensagem, não deixa de enviar.